Fala, meus amigos, como é que vocês estão? Saudações rubro-negras, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo desta quarta-feira aqui no canal. Tá rolando debate, né, rapaziada, sobre essa final da Copa do Brasil. A galera da ESPN Brasil debatendo aí sobre o que acontece dentro do Flamengo. Por que que o Flamengo oscila tanto? Por que que os jogadores do Flamengo não dá certo com nenhum técnico? Enfim, Vitor Birner deu a sua opinião e o Zé Elias rebateu ele ao vivo. Não gostou de algumas coisas, de algumas opiniões do Vitor Birner, e isso repercutiu bastante. Quero aqui pedir, é claro, a tua inscrição, que você deixe o seu like. Você fazendo isso, o YouTube irá recomendar o canal Michael Flá, e com isso você irá ajudar bastante o canal. Então deixa o like aí, galerinha, que você vai ajudar muito, beleza? Agora vamos aí pra Sonora, se liga até o final que eu já volto aqui com vocês. Bom, eu tenho uma opinião assim, um pouco forte, eu não estou dizendo que é ruim, ao contrário, o jogador é muito bom. Eu acho que o Pedro jogando como referência no Flamengo é uma prova de que as ideias do Sampaoli não funcionaram. Porque o encaixe do Gabigol com um time que se movimenta mais, que tem um jogo mais a lá Sampaoli, ainda mais, como disse o Prazo, com o Bruno Henrique, que sai da esquerda, entra como centroavante várias vezes, torna o time mais imprevisível e o jogo flui mais. A partir do momento que tem mais aproximação, triangulações, tabela, o Flamengo não faz isso. Os times do Sampaoli fazem ou fizeram ao longo da carreira do treinador, mas o Flamengo não faz isso. Não faz isso porque o que o Sampaoli deseja, o Flamengo em campo não faz. Né? Tanto que o Flamengo tem que me adaptar ao elenco, não sei o quê. Esse é o problema do elenco ou o técnico que não está se comunicando direito? Do elenco. Do elenco. Acho que ele está passando, os caras não estão pegando. Eu acho que são tantos técnicos. É um problema cognitivo ou é porque eles não estão... Não, eu acho o seguinte, esses jogadores ficaram tão grandes, mas tão grandes por conquistas. Sim. Né? Não é jogador com grife, não sei o que, não é PSG. Sim. Né? Onde o cara chega ali enorme, não corre para marcar porque ele chegou ali muito grande. Não, ali os caras ficaram grandes pelo que eles fizeram pelo clube. Mas só para lembrar uma coisa, que o Flamengo é estupidamente maior que o PSG. Ah, muito maior. Não dá nem para comparar. E que chega algum momento que esses caras deixam de fazer algumas coisas ou não cumprem as determinações dos treinadores como os treinadores querem. Se fosse um técnico, eu falei, legal, 2, tudo bem. O que mais adaptável dos técnicos brasileiros, que é o Dorival, e aí eu falo tanto da maneira de lidar com os jogadores quanto a maneira que ele coloca o time em campo, conseguiu ganhar os campeonatos pelo Flamengo porque ele se adaptou demais aos jogadores. Ele não pegou e fez o time mais consistente do ponto de vista coletivo possível. Tanto é que o Flamengo dava espaço pelos lados, sofreu contra o Atlético Paranaense até ter um jogador a mais, sofreu contra o Corinthians, até contra o São Paulo, quando ganhou no Morumbi. Foi bombardeado, mas é um time tecnicamente muito melhor, 500 vezes melhor do que era o São Paulo, e aí conseguiu ganhar com poucos lances de gol. Então, o time do Flamengo não faz aquilo que seus treinadores querem, e essa é uma questão para a diretoria resolver. Não acho que os jogadores chegam ali, não vamos fazer, porque... Não. Quando o Vitor Pereira é mandado embora, eu achei agora o treinador chega com o alvará para fazer o que quiser, né? Porque perderam Mundial na semifinal, perderam do Fluminense como perderam Copa do Brasil, estão jogando mal, etc. Carioca. Por algum tempo parecia que ia acontecer. Chega um tempo que quando vem uns resultados bons, mesmo que o futebol não seja o melhor possível com esse elenco, que as coisas voltam a ser como eram antes. Então o Flamengo tem uma coisa ali que é de gestão, que precisa ser resolvida, mas não vai ser resolvida nessa temporada. Aí Benito, aproveitando, né? Mas aí você acha que a culpa é dos jogadores e não a culpa dos dirigentes? Não, esses são os principais. Que não entenderam as características que o elenco tem para contratar o treinador? Peraí que eu vou mandar um WhatsApp pro Pedro Ivo. A culpa... Que Opa, é verdade, tá faltando o Pedro Ivo hoje. Sabe por quê, Benito? Porque é o seguinte, se nós analisarmos as características do elenco do Flamengo, quando apresentou o seu melhor futebol, não foi com as ideias, e nunca seriam com as ideias, do Vitor Pereira. Nunca. O Vitor Pereira não é o Jorge Jesus. O Vitor Pereira não tem essa característica, por exemplo, que tem o Dorival de eu preciso me adaptar ao elenco, mas eu preciso me adaptar dentro das características que eu acho que esse elenco pode me dar. Sim. Né? O Vitor Pereira, nas primeiras entrevistas, depois das porradas, ele falou esse time aqui não é um time físico. O Flamengo nunca foi um time físico. Flamengo nunca foi time Mas não físico. serviu com o Domi, não serviu com o Paulo Souza, não serviu com o Vitor Pereira, não serviu com o Domi, não. Se você observar, lembra da campanha do Domi? O que pegou pro Domi foi o seguinte, que fazia 5 e tomava 4. Não foi pela questão que não pegou a questão tática, não é isso.
Foi mais porque fazia 5 gols e tomava 4. Foi uma sequência. Porque era vulnerável coletivamente. Aí teve um jogo, acho que no Equador. Aconteceu com o Del Valle. São Paulo. Aconteceu com o Del Valle. Eu acho Tomou que... 5. Por São exemplo, Paulo, 4-1. o próprio Renato, Foi também. Diniz já, né? O próprio Renato Gaúcho. O problema do Renato Gaúcho foi quando perde o Arrascaeta e ele tem um período que ele faz algumas experimentações para encontrar um jogador para fazer a função da Arrascaeta, que era o Andrés Pereira. O André, né? Andrés Pereira. Andrés Pereira. Só que o Andrés não sabia jogar de costas. Ele tinha dificuldade. Indiferente, jogo melhor. Você vai lembrar que foi o jogo contra o São Paulo. Quando o Flamengo vem jogar contra o São Paulo aqui, ele coloca o Everton Ribeiro por dentro. Aí acerta mais o time. Só que é lógico, o Flamengo tem a qualidade desses caras, a qualidade é impressionante, porque eles decidem a qualquer momento. O que eu acho é que, assim, que faltou uma leitura para os dirigentes. Eu não vejo, por exemplo, culpa dos jogadores, porque, assim, os caras correm, os caras... é difícil você falar que o Felipe Luiz não corre. É difícil você falar, não, o Gabigol não corre. O Gabigol corre. Só que às vezes não dá certo as coisas. Mas eu não falei que eles não correm. Não estou dizendo. Tô Ao falando contrário, eu acho que eles se esforçam bastante. Sim, mas eu estou falando... Mas a forma que muitas vezes as pessoas colocam, esses jogadores estão acima de tudo, eles cresceram muito e não fazem... Você acabou de falar, que não fazem o que o treinador pede. Você acabou de falar isso. Eu não acho que seja isso. Acho que não conseguem fazer. Não, eu não acho que conseguem fazer, não é isso. Eu acho que falta entendimento, por exemplo, para você saber que se você pega o Gabigol e fala para ele, vem aqui, vai ter que correr, fazer isso aqui, você tem que ficar longe do gol para poder marcar o lateral, você vai tirar a característica do Gabigol. O ano passado... O Dorival mudou um pouquinho essa característica. Mas o Gabigol não tinha que marcar a lateral, né? Sim, mas existiu uma compensação. O Flamengo, ano passado, o Dorival colocou todo mundo para jogar nos primeiros 4 jogos. O Flamengo tomou porrada, empatou. Para ver que não funcionava. Para ver que não funcionava. Para ganhar o direito de poder fazer o que queria. A experiência do treinador. Por isso que eu falo do elenco. Qual era a característica do time do Dorival? Ele tinha o Felipe, tinha 2 zagueiros, então ele segurava o Felipe e tinha 2 zagueiros. Rodinei era o avião. Gigantesco. Mas só que o que acontece? Ele mudou o posicionamento do Everton. O Everton normalmente começava o jogo de fora para dentro. O que ele fez? Ele colocou o Everton de dentro para fora. Né? Porque o Gabigol ficava aqui, o Pedro, e tinha o Arrascaeta que ficava ali na frente como um terceiro atacante. Então, o mecanismo era diferente. Mas qual era o mecanismo? De você proporcionar ao Flamengo a característica de ficar com a bola nos pés, que era uma equipe que sempre foi, né, de ficar com a bola nos pés. E quando não tinha bola, você tinha o Everton que se sacrificava para fazer um meio-campo com 3 jogadores. Mas ficava vulnerável mesmo assim. Sim, mas aí você tem que fazer escolhas. Você tem que fazer escolhas. Dentro de um jogo, você tem que fazer escolhas. Deixa eu fazer uma pergunta assim, bem simples. Assim. Você acha que esse time não consegue fazer a marcação, pressão, saída de bola em boa parte do jogo? Eu acho que consegue, porque já mas fez. Mas o time do São Paulo fazem, e o Flamengo não faz. Mas o Flamengo já fez com o São Paulo. Como foi o jogo? Mas não consegue manter consistentemente. Mas aí isso é uma outra coisa. O jogo contra o Fluminense, aquele 0-0, não foi por aí? Sim, não, mas é o que eu estou dizendo. Esse time do Flamengo pode jogar, pode fazer a pressão, mas só que ele não vai jogar 90 minutos dessa forma. Não, nenhum time. Às vezes você consegue jogar mais. Sim. Você tem uma autonomia de 60, você tem uma autonomia de 65, de 70 minutos, porque são estratégias determinadas. Aí eu pergunto, o treinador consegue fazer uma estratégia que não seja marcação-pressão? Porque você tem, dentro de 90 minutos, alternâncias de controle de jogo. Porque humanamente é impossível você jogar 90 minutos no mesmo ritmo. Eu acho a marcação alta do Flamengo ruim, nesse momento. Então, mas já foi provado que foi feito. Só então, que mas por isso que eu lembrei o jogo do Fluminense. Contra o Fluminense funcionou. Contra o Grêmio, não foi na intensidade que foi contra o Fluminense, mas contra o Grêmio também funcionou. No Sul. No Sul. São exceções, não pontuais. Não, sim, são exceções, mas são exemplos de que em algum momento isso deu certo. Mesmo contra o Botafogo, que foi um bom jogo, o Flamengo também não conseguiu marcar. Não conseguiu. Não conseguiu marcar perfeitamente. Mas só que é o seguinte, você tem que ter os planos, você tem que ter as estratégias. Uma das características do time do Fernando Diniz, quando ele começou a trabalhar, era o seguinte, o centroavante começava como centroavante e acabava o jogo como lateral. Eu trabalhei no jogo São Paulo e Audax aqui no Morumbi, na época de rádio, acho que você devia até estar trabalhando com a gente no lado lá. E começou com o centroavante foi de meia depois volante, depois lateral. Jogar contra o Audax era absurdo. Assim, inferno, né? Era desse tipo de Porque tu coisa. não conseguia achar referências e chegar uma hora que tu entregar a marcação e assim, quando tu saía atrás, então, nós jogamos contra o Audax no campo do Audax lá.
Cara, tu sair atrás era o pavor. Porque aí tu não podia dar um passinho atrás para deixar eles construir, tu tinha que marcar, porque senão eles iam ficar com a bola. Eles usavam muito goleiro. Sim. E o que o Zé falou, eles rodavam. Daqui a pouco tu viu o zagueiro de centroavante, o centroavante de lateral. Então era muito difícil. E ele se adaptou. Só que aí normalmente, né, você via o quê? Eles perdiam a bola quando o time adversário. Aí você tinha um espação que era aqueles contra-ataques de 5 contra 1, 3 contra 2 e tal. Hoje em dia você não vê isso no Fluminense. É difícil. Por quê? Porque quem foi que... Não, no Fluminense. No Flu do Diniz, tá falando do Diniz. Quem foi que falou aqui pra gente que é o seguinte, eles perdem a bola, o Fernando Diniz pega no pé para voltar atrás da linha do campo. Se você observar, é que na televisão não dá para ver, mas em loco, fatalmente quem estiver em loco no campo, no jogo do Fluminense, você vai ver. O Fluminense perde a bola, os caras voltam, eles largam a bola e voltam todos aqui, lá atrás. Zé, só para corroborar com isso, eu conversei com um cara que eu conheço que tá junto do Fluminense, e ele falou, pô, as pessoas falam muito do toque de bola, da saída em construção, não sei o quê, da posse de bola, mas o que ele mais cobre, o que ele não admite é que não retorne rápido, todo mundo retorna pós-perda de bola. Isso aí diz que é o fundamental. Meus amigos, esse foi o debate aí, né, do que está acontecendo lá no Flamengo. Será que a maioria ali está sendo culpada? Será que a culpa é realmente dos jogadores ou é da diretoria do Flamengo? Gente, pra mim, todo mundo é culpado ali. Todo mundo é culpado por tudo que aconteceu ali, por tudo que vem acontecendo, né? Essa oscilação do Flamengo. Cara, é tanta coisa que é de deixar o torcedor rubro-negro chateado, né? Mas graças a Deus o Flamengo conseguiu uma vitória em cima do Botafogo pelo Brasileirão. Bruno Henrique aí vem jogando muito bem, que eu acho que a diretoria já deveria ter renovado o seu contrato, porque tem muita gente de olho no Bruno Henrique, e fiquei sabendo aí que recentemente o Olympiacos já está fazendo um contato ali com o staff do Bruno Henrique, tá querendo o Bruno Henrique, já ofereceu um salário muito alto pelo jogador. Então eu acho que o Flamengo deveria agir muito rápido para renovar aí o contrato com o Bruno Henrique. Mas aí, rapaziada, o que você achou aí deste debate? Quero saber da tua opinião. E olha só, se inscreva no canal, hein? Quero te lembrar para você não esquecer de se inscrever, para você deixar o seu like. Deixa o like, porque você vai ajudar muito mesmo o canal Michael Plá. Muito obrigado por me acompanhar até aqui e até o próximo vídeo. Saudações rubro-negras!